Amigo José Alberto, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Talk comigo. É mais um dos nossos profissionais de tecnologia aqui em Angola, que estava praticamente oculto, mas que bom que já o temos aqui. Então hoje vamos procurar ouvir um pouco sobre a sua trajetória com tecnologia, contribuições no mercado, saber aí se tem algum projeto que apresenta como proposta de valor para o mercado e vamos fazer isso então aqui procurando ouvir todas estas informações na primeira pessoa. Primeiramente, amigo José Alberto, como é que está? Agradeço de Alongana pelo convite. Estou comigo. Como eu havia dito anteriormente, veio num momento oportuno. Eu me encontro bem de saúde. A nível profissional também estou aí numa fase em que a minha carreira também está aí a decolar. Nos próximos minutos vou apresentar um pouquinho daquilo que foi a minha trajetória. Nos fala um pouco sobre o seu dia zero com tecnologia. Como é que surgiu essa paixão por esta área? Não tenho aquelas histórias muito bonitas. A minha história começou meio que por acaso. Fiz ensino médio no ITEL, na altura não por escolha minha, né? Fui inscrito pelo meu pai, que sempre teve esse desejo de ter engenheiros na família. E o ITEL nessa fase ainda é uma das melhores, se não a melhor escola de tecnologia a nível de médio. No caso, ele inscreveu-me por curso de eletrônica e telecomunicações. Lá eu acabei desenvolvendo paixão por tecnologia, paixão por sistemas, porque desde sempre eu também tive essa capacidade, essa vontade de entender como é que as coisas funcionam. Desde o início para o fim, construir coisas, resolver problemas. Sempre foi a dinâmica da minha vida. Sempre gostei de resolver problemas. Então foi no ITEL que eu comecei a desenvolver essa paixão pela tecnologia e fui aprofundando ela. Terminei o ITEL. Felizmente tive uma transição um pouquinho mais suave para o mercado de trabalho. Então logo terminei o ITEL. Não segui o caminho normal, que seria passar para uma universidade, formar e depois ingressar para o mercado de trabalho, mas comecei logo a atuar como suporte, técnico de suporte, caso Helpdesk. E atualmente continuo a trabalhar como técnico de suporte, mas estou numa fase de transição para administrador de sistemas, de redes e sistemas no caso, atuando principalmente como coordenador de TI, lido com sistemas da instituição onde eu trabalho e paralelamente estou a fazer o terceiro ano ou a licenciatura em Engenharia Informática. Das várias funções que exerces hoje no mercado, quando terminaste a sua formação no ITEL, o mercado te recebe como técnico de suporte de TI. Nos fala um bocadinho como é que foi essa primeira experiência tendo contato com o mercado, atuando nessa área específica que é técnico de suporte de TI. O ITEL me deu bases para entender basicamente não só circuitos, porque eu fiz eletrônica, como eu havia mencionado, circuitos, mas também sistemas. Mas entrando no mercado eu encontrei algo diferente. Estava habituado a ver placas, componentes. Lá no mercado encontrei diversos sistemas. Foi um pouquinho difícil situar-me a princípio, não tinha aquelas bases necessárias. Mas com esforço, dedicação e principalmente vontade de aprender, acabei por conseguir me situar na área de suporte. Foi difícil primeiro porque não tinha noção de como é que era esse mercado. Eu saí do ITEL, conhecia um pouquinho sobre placas, conhecia um pouquinho sobre componentes, mas não sabia como é que era o mercado de suporte. No mercado de suporte tu tens que entender um pouquinho de tudo. Tens que entender de sistemas, por exemplo, tens que entender do Windows Server, AD, tens que entender um pouquinho, pelo menos para conseguir dar suporte aos usuários finais. Tu tens que entender sobre Linux, para conseguir entender como é que os serviços chegam até o usuário final. Tens que entender sobre o sistema operativo local, tu tens que entender sobre a máquina, como é que um computador funciona, entre outros. Principalmente tens que ter noção de redes. As redes é que interligam tudo, é que permitem que os serviços sejam entregues aos usuários e servidores conversem, entre outros. Então eu não tinha basicamente essa noção. Foi-se atirar no mar sem saber nadar. Fui-se atirar no mar sem saber nadar. Mas, graças a Deus, um ano antes eu tinha feito o curso de CCNA. Eu fiz o CCNA 1 no Ciftel. Isso foi um ano antes de eu começar a trabalhar como suporte. Então já havia um pequeno preparo. Já tinha conhecimento de redes. Não sabia basicamente o que me aguardava no mercado, mas já tinha conhecimento de redes. Entrando lá como suporte, eu acabei desenvolvendo as habilidades necessárias, mas isso eu agradeço muito
muito mesmo ao meu chefe. Primeiro que eu não estava preparado para o mercado mesmo, mas durante a entrevista ele notou que eu era alguém que tinha vontade de crescer. Tinha vontade de crescer e tinha certo conhecimento na área. E ele sempre foi do tipo de dar desafios. Tu hoje encontras um computador não funciona, não consegue se comunicar, um serviço não funciona no computador, e ele deixa que tu lutes com aquele desafio. Às vezes ele te dá um tempo, às vezes não. Essa atitude dele acabou por fazer com que eu me desenvolvesse, me capacitasse cada vez mais. Eu fui sempre investigando, pesquisando, e a vontade que eu sempre tive de resolver problemas falou mais alto. Eu não conseguia dormir bem sabendo que eu deixei um problema na empresa. Independentemente da gravidade do problema, desde que eu soubesse que não resolvi o problema, não me permitia ficar bem comigo mesmo. Essa capacidade, esse desejo de sempre querer resolver os meus problemas, fez com que eu evoluísse muito na carreira. Desde que começou a atuar profissionalmente no mercado de trabalho como técnico de suporte de TI, até hoje, já passam quanto tempo? Mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Eu penso que nestes 4 anos já aprendeste bastante para teres já condições de poderes fazer uma transição de função, saindo do técnico de suporte para o administrador de sistema, como acaba de falar. Mas por que decidiu escolher essa função para transitar a área de administração de sistemas e não uma outra função? Então, na realidade, quando decidi evoluir na carreira, eu tinha 2 opções. Tinha a opção de redes e a opção de sistemas. Redes, temos aí o percurso normal, CCNA, ou trabalhar com outras plataformas, como a Huawei, entre outras. Pois CCNP, falo muito do CCNA porque é o mais comum. A Cisco, no caso, CCNA, CCNP e por aí vai. Mas eu sempre gostei de desafios. E algo que eu noto no mercado angolano é que ele caminha muito para essa direção. Temos muitos profissionais a serem formados para a área de redes. Temos muitos profissionais a fazerem CCNA, a fazerem CCNP agora. Temos muitos certificados de CCNA. Então restou a parte de sistemas. E eu vi as vantagens que tem entrar nesse mercado. Não só falando de dinheiro, né? É o objetivo final de todo profissional, mas falando de evolução. Nós nesse momento nos encontramos na era das clouds, nos encontramos na era das IAs, e 2 andam sempre interligados. Então eu vi que podia aproveitar isso. Então ser administrador de sistemas vai me possibilitar dominar esse mercado, o mercado de IAs e o mercado de clouds. Então esse é um dos principais motivos que me fez ingressar para essa área. Maravilha. Eu imagino que nestes 4 anos que já tens de experiência com tecnologia, apesar das suas contribuições como técnico de suporte e agora querendo migrar para a área da administração de sistemas, tu tens vindo também a contribuir de alguma forma com a realização de algum projeto que achas que seria interessante apresentar como proposta de valor no nosso mercado. Então, tem algum projeto que tens vindo a trabalhar ou que já criaste e que vem somar positivamente no nosso mercado e que aqui poderias também nos falar qual que é o objetivo desse projeto? Na realidade, eu tenho um projeto que está em andamento. Meu projeto, no caso da minha empresa, a empresa que pretendo criar chama-se ABTS, Advanced Business Technology Solutions. A ABTS vem na necessidade dos usuários finais de encontrarem um serviço de suporte adequado, ou seja, no caso de qualidade, e ao mesmo tempo que se encaixe com o seu bolso. A ABTS é uma empresa que visa desenvolver soluções tecnológicas não só para empresas, mas para profissionais. A ideia principal não é voltar muito para a programação, mas para a área de suporte, tanto remoto quanto presencial, e para a área de redes, né? A ABTS surgiu por conta da necessidade que eu vejo do mercado ter uma empresa afirmada de suporte. Não uma empresa que simplesmente olhe para PMEs ou para grandes empresas, mas para uma empresa que olhe também para o público em geral, o público mais abaixo. O objetivo da ABTS é desenvolver sistemas, desenvolver soluções que se adequem tanto para empresas que já conceituadas no mercado, tanto para PMEs e também para o público da camada mais baixa. Hoje, por exemplo, de Alungana, se tu tiveres um celular quebrado, se tu tiveres um computador quebrado, a primeira opção que se calhar vai passar na tua cabeça é ir ao mercado dos congolenses. E o mercado dos congolenses tem uma particularidade, é um mercado informal, não é um mercado formal. No mercado dos congolenses já ouvimos vários relatos de burla, roubo, entre outros. Por quê? Porque não é um mercado formal. Tu vais lá, tu não vais ter uma fatura. Podes deixar o teu artigo e não ter garantia que vais encontrar novamente quando tu regressares. Então a ABTS surge nessa necessidade. Nós queremos nos tornar a referência principal no mercado quando fala-se de suporte, quando fala-se de desenvolvimento de soluções empresariais. Nós queremos nos tornar essa referência.
E como é que têm sido então as patadas para se materializar essa iniciativa? Atualmente já temos prestado alguns serviços, no caso pequenas, o público da camada mais baixa, e estamos a tentar fazer essa transição para prestar serviços também a PMEs. Boa, existe uma equipa já dedicada para isso. Existe sim, Não estás sozinho. não estou sozinho. Temos o meu sócio, ele vai ver depois isso. José Alberto, obrigado, sucessos e lhe vejo no próximo mês. Agradeço.